Sejam bem-vindos ao nosso canal para a gente conversar um pouco sobre família e outros assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre 2 milagres de Jesus. É bom falar sobre os milagres de Jesus, né? Esse tema milagre atrai a gente, né? A gente gosta do milagre, do sobrenatural. Mas hoje eu quero compartilhar sobre um milagre assim muito específico de Jesus. É o único milagre que Jesus faz em 2 etapas. Jesus, quando chegava assim para curar, chegava curando, chegava ressuscitando os mortos. Ele fazia. Mas nesse caso, no livro de Marcos, acontece as coisas um pouquinho diferentes. Trazem esse cego para ele, na cidade de Betsaida. Lembrando que essa cidade ficou bem conhecida por causa da incredulidade. Aí Jesus até falou, ai, Teti, Betsaida e Corazim, né? Era para ter acontecido mais milagres nessa cidade. Mas não aconteceu muito por causa da incredulidade. Então, incredulidade é um fator que impede. Trouxeram fora da cidade esse cego. E o cego chegou lá, tal, e Jesus fez uma laminha lá e tal, e passou no olho dele e mandou ele lavar. Aí Jesus perguntou para ele, o que você tá vendo? Ele falou assim, eu vejo homens como árvores. Aí Jesus foi, tocou nele novamente, e então ele foi completamente curado. E Jesus disse para ele, olha, não volta para a aldeia, fica quietinho, né? Não conta nada para ninguém, porque ainda não é tempo. Muito bem, esse fato é muito interessante, por quê? Porque é uma cura que acontece em 2 etapas, e porque Jesus já estava assim nas semanas finais do ministério. Então ele estava indo lá para Cesareia de Filipe, onde aconteceria a grande revelação que Deus iria revelar para Pedro que Jesus era o Cristo. E na descida ele já vem falando com os discípulos sobre o grande momento, o grande finale, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, né? Para tirar o pecado do mundo. Toda essa passagem, ela é muito simbólica. Ela tem, assim, um conteúdo muito didático. Muito didático. Então, quando Jesus cura aquele homem e ele diz assim... Olha, né, eu tô vendo mais ou menos. Daí ele, depois de um segundo toque, ele começa a ver perfeitamente. Os discípulos estavam assim também. Eles já tinham andado 3 anos com Jesus. Então eles estavam dormindo, comendo, andando com Jesus. Mas eles ainda não tinham entendido. Tanto que alguns versículos antes desse texto, Jesus fala assim, olha, vocês parecem que estão surdos, não ouvem, parece que vocês estão cegos e não conseguem ver o que está acontecendo. Começa naquele momento os olhos dos discípulos a serem abertos. Então isso nos ensina que muitas vezes algumas pessoas, nós mesmos, né, aceitamos a Jesus, começamos na caminhada, mas nós não temos uma perfeita visão de quem é Cristo. Nós ainda não entendemos muitas vezes o propósito dele para as nossas vidas. E nós estamos assim como crianças recém-nascidas, dentro de um processo que é longo e que é doloroso. Se ir para Cesareia de Filipe é doloroso, imagina descer sabendo que vai já pegar sua cruz para seguir a Cristo e que a gente está indo para um caminho de morte. É dolorido, é difícil crescer, mas nós vamos crescer. Então, se eu pudesse dar um tema para você hoje, eu diria assim, olha, tenha paciência com você. Tenha paciência com você. Como um bebê recém-nascido, nós nascemos. Quando nós nascemos, nossos pais nos amam. Ou talvez você tenha um filho e você imagine agora o seu filho recém-nascido. Quando a gente nasce, a gente não trabalha, a gente não tem ainda uma profissão, não tirou notas boas na escola, ainda nada aconteceu na nossa vida. Mas o pai e a mãe amam incondicionalmente um bebê, ainda que ele não prepare o próprio alimento, ainda que ele não saiba se trocar, ainda que ele não faça a sua própria higiene, ainda que ele não produza renda. Um pai ama o filho. Deus nos ama. E ele nos aceita como nós somos.
Só que nós entramos dentro de um processo e nós não podemos nos privar dos processos. Os processos acontecem, são doloridos e difíceis, mas eles devem acontecer. Isso me lembra uma outra passagem, quando Jesus ressuscitou um amigo dele que havia falecido. Esse amigo era Lázaro. Lázaro havia morrido. Jesus não estava lá e parece que não estava até meio de propósito. E quando ele chega, já fazem 4 dias que Lázaro estava morto. E ele chega lá e algumas pessoas nem acreditam. Mas houve um grupo que acreditou. Porque Jesus disse assim, ó, tirem a pedra. Foi uma turma lá bem disposta a pagar o preço. Foi lá, tirou a pedra. Ele ressuscitou Lázaro, mandou Lázaro sair. Mas quando Lázaro saiu, ele estava todo enfaixadinho. Estava lá cheio de ataduras. Que eles enrolavam assim os mortos. Jesus diz, tire as ataduras, desatai o morto. Então, ele já tinha, vencido a morte ali naquele momento. Mas ele ainda precisava tirar as ataduras. Muitas vezes nós já saímos da morte, nós já entramos nessa nova vida, mas nós estamos meio enfaixadinhos. Então, nós precisamos nos submeter a essas pessoas que vão nos desatar, essas pessoas que vão nos ajudar a ter uma mobilidade completa. E como aquele cego, faz parte do nosso crescimento e da nossa mobilidade ver as pessoas como elas de fato são. As pessoas não são árvores, elas não fazem parte de uma paisagem, que estão lá desde sempre, sabe? Desde que a gente chegou lá já são árvores. Não, as pessoas são seres humanos, os homens são homens e árvores são árvores. E cada um tem o seu respeito. Devem ter o nosso respeito como são. Então, talvez a primeira coisa no nosso crescimento é se sujeitar. E quem é mais maduro, quem já está no processo, quem já entendeu, olhar as outras pessoas como homens, se identificando, porque um dia eu passei por isso. Então, essa pessoa está passando também, mas vamos ter paciência. Então, os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Então, nenhuma palavra do Senhor é liberada para as nossas vidas para a gente usar para julgamento de outras pessoas. Para dizer assim, mas você não cresceu, você é menino, você tem que fazer isso, aquilo. Não, sabe? Tira as ataduras, ajuda, paga um preço, ora, intercede, ensina. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Na minha vida, quantas pessoas ministraram, quantas pessoas oraram pela minha conversão, geraram a minha conversão ou a sua em oração. Quantas pessoas trabalharam para te ensinar, para te edificar, para te discipular, para que no tempo oportuno nós pudéssemos dar fruto. A árvore plantada junto a ribeiros é na estação própria que ela produz fruto. Tenha paciência com você. Não queira produzir alguma coisa fora do tempo, de forma antecipada. Espere a estação própria. E lembre sempre, sabe? Lembre-se sempre. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, para terminar, para preparar você para aquele grande dia. Se submete e deixa Deus trabalhar. Se tiver que lavar uma vez, se Jesus tiver que tocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, como aquele leproso lá, o Naamã, que seja. Se Jesus tiver que tocar de novo, que toque. Se a gente tiver que se arrepender de muita coisa que ficou para trás, se arrepende. Se tiver que confessar, confessa. Mas tenha paciência. As coisas vão acontecer e Deus vai completar a obra dele em nós. Amém? Então fica firme aí, fica forte. Retroceder jamais. Nós vamos para frente e a revelação vai sendo completada nas nossas vidas. Deus vai completar a revelação de quem Cristo é para nós e em nós. Amém? Então, firmeza. Olha para o alto, firme e forte. Deus está trabalhando. Amém? Um beijo para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Clica lá, curte, compartilha. Não guarda a benção só para você não, tá bom? Até a próxima.